dor do fracasso, ela é muito maior do que o esforço que você faz. A gente tem que persistir porque a satisfação do sucesso é muito maior. Sempre ter a esperança, né? Que mesmo em meio à dificuldade, lá na frente, quando você realmente conquista, você vê realmente o valor que teve, superar. Fala, verdadeiros harmonizadores, e para você que será meu próximo paciente, seja bem-vindo também. Bom, esse é o Richcast, um podcast para quem quer alinhar técnica, propósito e transformação. Hoje temos a honra de receber uma das maiores referências femininas em regeneração de pele, professora com mais de 6.000 alunos certificados, palestrante, autora e já transformou a vida de mais de 8.000 pacientes. Ela é uma das principais pesquisadoras das novas técnicas e tratamento da área de pele, criadora do método Line Skin. É com muita alegria que recebemos aqui no nosso podcast Tereza Escada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rit. Rapaz, prazer estar aqui. Nossa, que prazer. Principalmente nosso. Depois que você falou que é uma conversa muito informal. Fica Sem bem filtro. à vontade, sem Sim, filtro. isso aí, vamos lá. Olha, eu falei para ficar bem à vontade, assim, que aqui não existe segredo, não existe nada que fica nos bastidores aqui, inclusive é o lugar de revelar os bastidores. Vamos embora revelar tudo. Bom, gente, ó, para quem não sabe, Tereza Escada já é muito famosa, né? Então eu acredito que 99% de vocês que estão assistindo já conhecem ela. O motivo do meu convite é porque realmente ela é uma profissional, assim, que inspira muitos profissionais e traz assim uma defesa muito bonita de muita tese dentro da classe de odontologia. Então você que é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, médico, a gente tem uma profissional de excelência que a gente ela merece o nosso respeito, merece honra. E a Bíblia fala, né? Dá honra a quem tem honra. Então, Tereza, vamos começar esse podcast fazendo algumas perguntinhas da sua trajetória. Acredito que não só eu, mas muitas pessoas às vezes não sabem da sua história, da sua essência, como que você iniciou essa carreira, não só na odontologia. Como que eu caí aqui na harmonização. Fala um pouquinho pra gente, fica bem à vontade. Foi tudo muito por acaso. E eu comecei na odontologia, formei em odontologia e resolvi fazer especialização em ortodontia. Então, eu fui uma vida ortodontista. E depois da minha especialização, eu resolvi fazer o mestrado. E eu decidi não fazer mestrado em ortodontia. Naquela época, nem se sonhava que ia existir harmonização facial um dia. Mas eu quis fazer anatomia, o mestrado em anatomia de cabeça e pescoço. Uau. Aqui na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Então, eu comecei a me envolver ainda mais, que ortodontista eu já estudava muito desenvolvimento e crescimento dos ossos da face. Muita análise facial, né? Muita análise facial, óssea, e esse desenvolvimento ósseo fazia parte de aparelhos funcionais, em a gente estimular crescimento de mandíbula. Então, eu já estava bastante envolvida na beleza facial, nas proporções faciais. E resolvi fazer o mestrado em anatomia de cabeça e pescoço. E nesse mestrado teve um foco em dor orofacial. Era da época ainda que se pensava que o aparelho ortodôntico traria dor ao paciente, DTM. Então eu falei, eu quero também estudar um pouco mais de dor e DTM. Então nesse foco, no mestrado eu vi muito sobre toxina botulínica. Então, como meio de tratamento. Meio de tratamento para DTM, dor orofacial. E como eu gosto de muito a fundo, eu fui muito fundo na toxina. Ainda sem nem sonhar com estética. Com estética. E desse mestrado, eu me encantei com a evidência científica. E fui fazer uma pós-graduação que era para médicos essa pós-graduação em evidência científica no Hospital Sírio-Libanês, mas eu tanto insisti que eu consegui participar desse grupo. Então, Uau. Eu tive uma formação muito boa com o Álvaro Atala sobre evidência científica. E essa minha dedicação da evidência, ela me deixou um pouco autodidata.
E aí eu tinha capacidade de procurar artigo, interpretar artigo, buscar artigo que eu quisesse. Começou a dominar, né? Essa... E fazia uma análise crítica de todos os artigos e eu me encantei. Isso deve ter sido 2005, talvez. Nossa, tão pertinho, né? Ontem. Em data a gente não precisa falar muito. Sinal que ela já tem pouco tempo, né, gente, que ela estuda, olha só. E eu publiquei, inclusive, na época, sobre a evidência científica na ortodontia, isso, meu artigo acho que é de 2008. Muito bem, então eu juntei ali alguma coisa sem saber, né? A evidência científica, minha bagagem de ortodontia, a anatomia de cabeça e pescoço e a toxina botulínica que tinha sido alvo ali do meu estudo. E anos depois começou essa possibilidade de nós da odontologia entrarmos mais um pouco na harmonização, que a gente sabe que tem tudo a ver, né? E eu comecei com a toxina botulínica, porque eu me sentia muito confortável, eu dominava muito a toxina. E aí eu desenvolvi um bonequinho e esculpia com a cera no manequim todos os músculos da face. Então eu comecei ensinando a aplicar a toxina botulínica com uma precisão muito grande, que é de onde até onde o músculo ia, qual era a função dele na face, qual o melhor local para aplicar a toxina botulínica, em quais que estavam sobrepostos. Então, eu comecei no que eu dominava. E, por conta da evidência científica, eu fui estudando. Então, tudo que eu construí no início, eu não tive ninguém, até porque as outras classes não iriam nos ensinar isso. Não mesmo. E olha, te confesso que na época eu pensei até que o domínio era muito maior. E depois de muito estudar e realizar, eu vi que existia uma lacuna de ciência com resultado de verdade. E aí foi que eu comecei a me envolver com pesquisa. E Inclusive, está na pesquisa até hoje, né? Estou na pesquisa até hoje, cada vez mais, porque ela me trouxe muito. E eu gosto muito da pesquisa quando ela é aliada à prática clínica. Sim. Então, assim, só o pesquisador, só teoria é pouco, mas quando a gente traz, assim, para a vida real, tudo que você pesquisa e reavalia os pacientes, a gente está conseguindo construir muito. Então, eu tenho muito orgulho da odontologia estar fazendo diferença nesses resultados da estética facial como um todo. Que bom você até tocar nesse assunto. Inclusive, até no último podcast foi um tema abordado, você conhece muito o Milton da MM Eventos. Claro. A gente conversou um pouco sobre isso e ele até revelou que ele está fazendo agora alguns eventos voltados para a área da medicina, mas que ele está fazendo um evento agora para unir todo mundo junto. E aí a gente comentou um pouco sobre isso, é legal você falar, da importância que é a união de todas as classes. Com certeza. É claro que em todas as classes sempre vai existir, talvez, um pouco de preconceito, um pouco de reserva de mercado sem dúvida, é impossível isso não acontecer, mas eu tenho percebido, inclusive hoje, né, na clínica que eu trabalho, de ter essa união de classe, porque o que diferencia o bom profissional do outro não é a classe. De jeito nenhum. Realmente essa responsabilidade de estudar e de entregar um resultado com excelência, pensar no paciente, né? Então, eu percebo que, inclusive, já vou eu para bagunçar o negócio. Eu percebo que durante a sua trajetória, sempre existiu, não só na sua, mas eu falo pela gente, o nosso início na ROF, né? Eu com os meus irmãos, nossa família, eu não sei contar nos dedos do pé e da mão junto quantos processos a gente recebeu, simplesmente por estar nessa área entregando resultados bons, a era das fotos de antes e depois, meu Deus do céu, quero uma loucura. Foram vocês que conseguiram Conseguimos, isso, né? Foi uma vitória, né? Foi. Então, assim, eu percebo que você, não só por ser dentista, mas parece que você invade um pouco algo que é dominado pelos dermatologistas, porque para quem não sabe, gente, ela faz a harmonização facial, preenche, sempre deu curso de injetável durante muitos anos, mas ela ama pele, não é isso? É verdade. Ela é apaixonada por pele. Então parece que confronta um pouco algumas classes que talvez se sente dono da pele.
e, Isso. como se diz, contra fatos não há argumento. Uhum. Então, ela tem entregado, assim, resultados incríveis de pele. Fala um pouquinho de como surgiu essa paixão pela pele, porque olha pra você ver que legal. Você fez odontologia, de uma forma ou de outra, a vida te levou para análise facial. Nem existia ainda dentro da odontologia essa questão de estética com toxina botulínica, mas já começou uma paixão pela toxina botulínica antes da estética. E aí, de repente, você cai de paraquedas em pele. Da onde surgiu essa paixão pela pele? Fala pra gente. Então, é fácil de explicar. Sabe, eu preenchi muito e, de repente, eu comecei a atender uma classe de pacientes e principalmente com queixa de flacidez na pálpebra inferior, na área dos olhos, em que eu percebia que só o preenchimento não é isso que ia resolver. Então, a minha vontade, talvez porque isso aconteceu comigo, eu muito nova, tinha muita ruga na pálpebra inferior e não entendia nada na época. E fui fazer blefaroplastia. E claro que a blefaroplastia não resolveu minha ruga, ok, tem muitas indicações, mas no meu caso não tinha e deformou o formato anatômico dos meus olhos. Isso me deixou muito frustrada. Então eu já carregava isso. Eu queria também resolver essa região da pálpebra inferior que é muito precoce, né? Principalmente mulheres que a gente maquia e essa área fica craquelada. E quando eu percebia que não adiantava preencher, e aí se a gente voltar, isso também se refere a outras áreas, mas principalmente a área dos olhos, que a tentativa de mascarar essa ruga, essa pele flácida com preenchimento trazia muito mais efeito colateral do que a solução. Então eu falei, eu tinha começado já com ATA, que é um ácido, uma proporção, uma concentração menor, que já revigorava um pouco a pele, mas eu percebia que ali precisava de eu destruir aquela pele e trazer uma pele nova. É a única forma, era a única solução. E aí me levou o fenol. Então, na época, foi 2019 que eu comecei o fenol. Tinham poucos médicos no Brasil que faziam, então eu introduzi ele na ROF. E aí você foi atacada. E aí eu fui atacada. Gente, eu sou atacada até hoje. Não tem jeito. Eu acho que Deus colocou a mão assim sobre mim, me protegeu e me fez resistir. Sim. Mas fácil nunca foi. E eu sempre me calcei em resultado. Que pela ciência, pelo que eu sempre estudei, pela minha evidência, eu falei, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou entregando. Então isso foi o que me fortaleceu. Me sustentava e me sustenta até hoje. Mas os ataques são constantes. Depois a gente vai falar do último ataque aí. Nossa. Mas são constantes. Só que agora eles, graças a Deus, não me abalam mais, Rich. Agora eu já os encaro de maneira até positiva. Porque ele acaba divulgando o nosso trabalho. Mais força, né? Exatamente. Mas não foi fácil. Então a pele começou por isso, né? Porque algumas situações na harmonização a gente não conseguia só preenchendo. Sim. Então eu tive que partir para a pele. Como a pele me demandou muito, eu acabei focando mais nela. E eu entendo que na população há ainda esse preconceito, mas como dentista tratar a pele? É porque é preciso que fique claro que o dermatologista, e na essência, ele trata doenças de pele. Mas que a regeneração da pele, sim. Eu, como dentista, e muitos profissionais que já fazem também com excelência, até dominam essa regeneração. Isso também, exatamente, né? Exatamente. Então, vamos pensar. Eu bato muito nessa tecla, inclusive, que a gente não consegue, em todos os casos, em todos os pacientes, viver só de ácido hialurônico e toxina botulínica. Até por isso que hoje eu tenho muitos parceiros e a importância de você olhar para o paciente como único e entender realmente o que ele precisa. E essa ideia de maquiar é o que muitos profissionais fazem. Por quê? Porque às vezes uns pensam muito em faturamento, né? Em dinheiro, e às vezes outros não, outros às vezes por falta de conhecimento e por vários professores ensinar de uma forma diferente e querer sempre entregar resultado com as ferramentas que você tem dentro do seu consultório, e nem sempre é assim.
Eu não trabalho com pele, não trabalho com regeneração de pele, não trabalho com cirurgias também. Eu Então também eu não, mas sempre. a gente indica. Isso, então eu sempre fui a favor de indicar. Falar, ó, ainda não é o seu momento. Acho que primeiro você passa por ali, passa por aqui, e depois você vai voltar aqui, no momento certo. Então eu acho que o profissional ele tem que pensar nisso. E eu queria também aproveitar, eu vi você falando sobre. Que você passou por momentos difíceis, né? Porque a gente realmente sofre esses ataques, vamos dizer, e às vezes ataque até da nossa própria classe, que tá tudo bem. Mas você falou assim que hoje você já superou, né? Então, eu sempre falo uma frase, eu sempre bato nessa tecla, de que eu uso a águia, né, como um símbolo de força, de resistência e resiliência muito forte. E eu falo que a águia, mesmo sentindo medo, ela passa por cima. Então ela não deixa de sentir medo. Então eu queria aproveitar esse momento de superação sua, que não foi só uma, né? Deve ter sido várias. E talvez um conselho que você possa passar para o telespectador que talvez está passando um momento difícil, que está sofrendo alguns ataques de classe, que dá vontade de falar. Às vezes não só de classe, familiar, né? São vários. Às vezes um conselho que você daria para essa pessoa continuar a ser forte, corajosa. Rit, eu acho que eu tenho uma frase comigo que é a que me veio em mente agora, que é a dor do fracasso, ela é muito maior do que o esforço que você faz. Então, essa resiliência da águia, essa resistência, a gente tem que persistir porque a satisfação do sucesso é muito maior. Então, a gente precisa resistir a esse esforço, persistir, porque a superação é muito mais gratificante. Show de bola. Sempre ter a esperança, né? Que mesmo em meio à dificuldade, lá na frente, quando você realmente conquista, você vê realmente o valor que teve, superar, né? Show. Ó, Exatamente. e eu já, como eu gosto pouco, gente, de assunto polêmico, eu nem pedi permissão, mas ela já tá aqui, ela vai ter que se Já virar. foi o combinado. Bom, ó, você que não sabe, mas acredito que a maioria sabe, a Tereza atende muitas pessoas renomadas e famosas hoje no Brasil. E ela atendeu recentemente a Maia Massafera e deu o que falar. Ó, teve manchete em revista, em site de fofoca, televisão. E se ela já é um pouco atacada, aí que ela foi atacada mesmo por classes, por imprensas e tudo mais. Só que, enfim, eu queria pôr fim nessa polêmica e que a Tereza revelasse pra gente o que realmente de fato A verdade. aconteceu, o que é mentira, o que é verdade, o que aumentaram. Fala pra gente um Aham. pouquinho desse caso. Não, eu acho que não é aumentar, eu acho que é desinformação mesmo, porque eu até conversei ontem, a Maia esteve no consultório, e eu conversei, ela me contou uma coisa que nem eu sabia. Quando ela foi uma das últimas pacientes que eu fiz fenol. Então, isso deve ter sido junho do ano passado. Uhum. E quando ela foi, ela tinha muitas cicatrizes, para mim era cicatrizes de acne. Mas ela estava naquela fase de transição dela e eu caí na lábia dela, eu não filmei nada, não foto... Ela tem isso, mas ela está reservando para um documentário. Sim, perfeito. Então eu não tenho a face inicial da Maia, mas ela me contou que não era cicatriz de acne, era um aparelho que ela usou para tirar o pelo da barba e que deram muitas cicatrizes. Então, quando ela chegou até mim, a solução realmente na época era o fenol, porque ela estava com muita cicatriz. E eu fiz 2 sessões nela e ela sempre falando, eu não tenho tempo, tem que ser rápido, e eu fiz realmente muito forte. Então, o que predispôs a cicatriz? Foram aqui nas laterais, um lado mais que o outro, porque primeiro que ela é zero tecido subcutâneo, isso predispõe mais a cicatriz. Nossa. E claro, lógico, né? Eu tive críticas de dermatologista falar assim: ela está colocando a culpa no hormônio feminino que ela toma. Eu não estou colocando culpa no hormônio feminino. Eu sei perfeitamente que foi uma agressão muito grande do fenol. Mas que se ela tivesse tecido subcutâneo aqui, ou talvez se ela não estivesse tomando uma dose tão alta de hormônio feminino, isso teria sido muito mais ameno. E outro agravante é que essas cicatrizes, é engraçado que ela não aparece logo depois, né?
A cicatriz vem aparece depois de meses 8 tempo. depois. E coincidiu de uma época que a Maia fez uma cirurgia, acho que foi da voz, e ela teve um problema nessa cirurgia e muito ocupada, ela demorou a me procurar. E quando ela veio, então, não foi no início da cicatriz. Que seria melhor, seria mais mais precoce, rápido. né? E como é o comum também, assim, esses efeitos colaterais que aconteceram comigo, principalmente na substituição do fenol para o ATA, porque o fenol ele fazia essa destruição controlada da pele para vir uma nova pele. Quando o fenol foi proibido, mas no caso da Maia foi uma exceção, ainda foi fenol, né? Eu tive que ajustar outro produto ao fenol. Depois a gente fala sobre isso. Para você conseguir Para conseguir, usar. porque uma vez que você lida com essa resposta da regeneração da pele, não dá mais para abrir mão. Sim. Então eu realmente hoje está protocolado, desenvolvido e já passou por todas as fases, né? Mas a cicatriz aconteceu, isso é fato. E tratar a cicatriz não é uma coisa fácil. Nem não é simples. Não é. E eu desenvolvi um protocolo para tratar a cicatriz. E o que os dermatologistas, alguns, eu quero até dizer, Rit, que a gente não pode colocar todos os profissionais, todos os médicos, todos os dermatologistas nesse pacote. A minha filha é dermatologista e se trata de pessoas específicas que me atacaram, né? Então não tem nada contra o dermatologista. Quando você fala dermatologista, não quer dizer que você está falando sobre não, todos, não é uma são classe alguns inteira, poucos, né? Mas eu sei que isso se diferencia. Então, o que eles falaram é que cicatriz não tem jeito, é irreversível. Né? Irreversível nos métodos que se conhece, não no método que eu acabei desenvolvendo. A necessidade faz o sapo pular, né? Assim. E como eu gosto de pesquisa, como eu gosto de estudar, e aquilo foi um desafio, eu amo o desafio, e aquilo foi um desafio para mim. E então, como eu falei ontem, eu atendi a Maia, ela está completamente plana, agora eu só quero, a pele está com eritema ainda, porque é normal, né? Sim. E não é só laser CO2, se fosse só o laser, não é só isso, tem que injetar substâncias, e não é só injetar corticoide, então é um protocolo bem complexo. Mas o tratamento também é mais longo, né? Então, a Maia está com a pele muito boa e está com uma cicatriz, com essas duas cicatrizes, um lado praticamente não tem, o outro tem pontos pequenos, mas eu estou esperando, porque ela fica um mês fora, ela some, ela não vai, aí ela viaja. Mas enfim, tá com uma construção muito positiva. Não, a pele dela tá sensacional e a gente está esperando o momento de não ter mais eritema, de não estar mais vermelhinho ali para mostrar, pra mas ficar melhor não ainda tem a mais imagem, né? praticamente nenhum relevo. Então, então a textura já voltou normal. Já para você, ela maquia agora e você não percebe mais o relevo. Entendi. Né? Eu estou regenerando a pele agora de outra maneira. Mas o que eu quero dizer com isso da Maia é que sempre Deus, né? Eu atribuo isso a ele sem dúvida. É que uma coisa que poderia ter sido muito ruim para mim, isso foi sensacional, me deu uma visibilidade incrível. E como a Maia acompanhou tudo, a Maia sabia como era a pele dela, a Maia sabe de tudo que aconteceu e está vendo a regressão, ela foi super parceira, sensacional. Olha, agora uma coisa que eu acho muito importante, Tereza, e eu acho que faz todo sentido, inclusive da Maia ter ido lá no seu consultório ontem, e já há quanto tempo que fez esse já procedimento? Já tem um ano que a gente está. Ela ficou, considerando, só te interrompendo, sim, considerando que ela fez em junho, julho, agosto, setembro, ela deve ter aparecido no consultório com essa cicatriz em outubro, novembro. Então, desse período para cá, ela tem ido e tem ficado muito feliz cada dia que ela vai estar melhor. Com o tratamento. Ó, independente do que aconteceu, foi muito bom que você foi muito clara com a causa, né? E foi muito verdadeira, inclusive. Eu falo que profissionais que tratam pele, ou que faz harmonização facial, ou que faz cirurgia, a medicina não existe uma verdade absoluta em nada. E um acidente de procedimento pode acontecer com qualquer profissional, apesar de não ter sido um acidente. Mas eu falo assim... Até foi, né? Não é o normal, mas isso não era para ter acontecido. Por causa de um diagnóstico que não foi o ideal, né? Você achou que era uma cicatriz de acne, não era... Não é isso. Eu pensei que as marcas dela fossem de cicatriz de acne, mas não eram de cicatriz de acne. Ela adquiriu daquele procedimento de tirar a barba. para tirar a barba. E ela tinha adquirido essas marcas
recentemente, na época que ela foi. Por isso que talvez as pessoas, quando Uma veio cicatriz lá que o você achou que era falecido, antiga e era uma veio o cicatriz falecido recente. falar, mas não tinha tanta cicatriz de acne. Não, porque não era cicatriz de acne, mas as cicatrizes eram muito Eles importantes. achavam que era, mas não era. Não era. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer, gente, é que independente de ser um acidente ou não, insatisfação de paciente, ou intercorrência, ou talvez um paciente achar que alguma coisa não ficou bom e não saber falar, isso pode acontecer com qualquer profissional, principalmente você que está começando, iniciando, quanto os que já são calejados, vamos dizer assim. Mas o principal, Tereza, que eu bato também nessa tecla, é a importância de cuidar do paciente. Isso, de resolver o problema. Resolver o problema. Você cometeu um problema, um incidente que às vezes nem é culpa sua, talvez pode ser do paciente que não seguiu as nossas orientações, mas a importância de dar atenção para esse paciente, de trazer ele no seu colo, no seu consultório. Se você não sabe tratar, talvez, achar alguém e indicar também a tratar. Mas eu acredito que isso? hoje, na odontologia, eu trato dos problemas. Na verdade, se a cicatriz da Maia, se eu fosse indicar para algum profissional tratar, talvez ela tivesse com a cicatriz até hoje. E uma crítica muito grande a nós, que não somos médicos, é de que nós não sabemos tratar das intercorrências. Pois não, nós sabemos sim tratar de intercorrências. Tanto sabemos que as maiores experiências que a gente tem hoje, de qualquer tipo de intercorrências que vem, que porventura foi num pronto-socorro, foi num hospital procurar, não foi possível tratar. E quando volta na gente, a gente consegue conduzir da forma correta. Não conduz. Né? Inclusive um pós-regeneração da pele, que se ele for no hospital, se for em outro médico, não vai saber tratar. Não tem experiência prática. Não tem experiência, exatamente. O protocolo é muito rigoroso e muito tranquilo. Eu falo muito disso. O que nos faz ser profissional técnico de excelência, inclusive, que fala, será que a Tereza tem o dom da pele? Será que você tem o dom de injetáveis? Não é. O dom vem através da repetição. Então é prática. Claro. Então a gente erra muito, acerta muito, então a gente já tem uma bagagem muito grande e consegue tratar. Principalmente a prática reavaliada. Sim. Quando você reavalia o que você fez, quando você busca as suas falhas, isso eu sempre fiz. Isso nos desafia, por isso que você é pesquisador, porque você estuda muito, porque quando alguma coisa talvez sai do controle, que você achou assim, vou estudar em cima, vou pesquisar em cima. Não fugir do problema, porque nós somos sim capazes de resolver. Inclusive, até essa questão de intercorrência, Tereza, que a gente fala sobre estar capacitado para tratar, e eu acho, inclusive, eu vou até focar essa câmera aqui, que eu acho um absurdo o que a televisão faz com a nossa classe, e vou falar até diretamente de algumas emissoras, como, por exemplo, a Rede Globo até hoje não publicou que tem aquele caso da Juliana, que tomou 90 socos na face, 60 socos na face, e aí a face dela foi simplesmente deformada, ela teve vários traumas, e trauma ósseo, inclusive. Exatamente. E aí a Globo não fala que foi um cirurgião dentista, fala que você tem até mais informação do que eu. Sim, eu achei um absurdo, eu vi 2 vezes essa reportagem, uma no Fantástico e outra, um programa de manhã da Globo, por acaso passou. E ela falou muito tempo, inclusive, provavelmente foi orientada, porque é um absurdo uma reconstrução de face daquele tamanho, foi feito com excelência, a equipe dirigida por um bucomaxilofacial cirurgião dentista, e sequer, eles só falaram equipe multidisciplinar, sabe? Então é um descaso muito grande, porque provavelmente não tem retorno financeiro, né? Nenhum. Porque um trauma é assemelhado a um acidente automobilístico, a face dela como ficou. E isso deixa a gente muito triste, porque sabe que tem conflito de interesse, reserva de mercado, mas por isso que me impulsiona cada vez mais estar na pesquisa. E defender a nossa classe, não só a nossa, mas defender profissionais que trabalham com responsabilidade. Com responsabilidade, com excelência, com ética. Porque os incidentes e acidentes que acontecem com dermatologista, cirurgião plástico... E são muitos. E são sempre todos... E nem sempre é por falta de técnica, é porque é um incidente mesmo. Sim, e aí nós não estamos fica aqui debaixo do julgá-los. pano. Mas se acontece um pequeno incidente que foi com o cirurgião dentista,
o mundo fica sabendo, porque a informação sai muito rápido através da televisão também. Então, o que a gente está falando aqui, gente, não é defendendo a classe de odontologia, não, mas protegendo essa classe, não só de odontologia, quando a gente fala de biomédico, de enfermeiro, de quem realmente busca se capacitar para entregar excelência em resultados e que, às vezes, alguns integrantes de algumas classes acabam tentando denigrir mesmo a imagem do cirurgião dentista. Eu bato nessa tecla, vou continuar batendo, viu, gente? E a Tereza é um alvo disso, por isso que eu tô até trazendo bastante informações através dela, porque eu acho que, assim, a gente foi muito atacado por classe, mas não por questões de pesquisa, nem nada. Inclusive, já tô lembrando aqui, se quer ver falar de ataque, gente, pensa num assunto que, pelo menos antes de eu trabalhar com harmonização facial também, eu já ouvia. Quem já ouviu falar assim, ó, melasma? E quem já ouviu a frase assim, ó, melasma não tem tratamento. Melasma, se você ficar nervosa, realça um pouco mais. Se você ficar calma, não. Se você for no sol, ele destaca um pouco mais. Se eu saio do sol, melhor. Enfim, tem tratamento? Não tem. Vira uma bagunça. E o que a gente ouve de informação é que realmente não tem tratamento para melasma. Mas a gente tem alguns profissionais que defendem, que falam que tem. E aí eu tô aqui do lado de uma profissional, só que é cirurgiã dentista, que trata melasma. E aí eu queria que ela falasse um pouco pra gente, porque inclusive, você foi mês passado? Mês passado. Mês passado ela publicou um artigo que fala sobre melasma e já tá tendo polêmica. A gente adora polêmica. Já tá dando o que falar. Fala um pouquinho pra gente sobre melasma e depois fala pra gente sobre o artigo. Eu gosto de desafio, né? Eu gosto de problema. E eu mergulhei, deve ter 3 anos e meio, mais ou menos, eu mergulhei no melasma, porque entendendo a regeneração da pele, o melasma como um problema estético, ele me veio à tona e à vontade, assim como eu queria resolver o craquelado da pálpebra inferior, eu foquei, meu filho mais novo. E eu consegui publicar e acompanhar 37 pacientes, são acompanhadas até hoje, continuam em acompanhamento, 42 áreas de melasma com remissão total até então, a mais longa tem 3 anos e meio, e esse trabalho foi publicado. E há pouco tempo também foi publicado numa revista internacional falando sobre o fenol. A proibição, na verdade, o foco é que a Anvisa reavalie isso, que libere o fenol. Porém, que liberasse o fenol para médicos somente, já que o fenol é uma substância perigosa. Isso foi recentemente uma publicação. E, de repente, vai uma cirurgiã dentista e publica uma série de casos, na verdade foi um ensaio clínico, com 37 pacientes acompanhados ainda com remissão de melasma, muito bem escrito, foi o trabalho, deu muito trabalho para escrever. Imagino. E numa primeira fase com o fenol, mas eu não parei, quando o fenol foi proibido, eu desenvolvi o Atacroton, outra substância, o trabalho foi na dose, na proporção, no modo de aplicação. Isso tem muito, é bastante complexo, mas é protocolado. E eu continuei, e não há diferença, né? Eu diria hoje que essa segunda fase, né, porque algumas áreas dos pacientes, ou uma primeira sessão, porque muitas vezes requer 2 sessões, foi tratado com fenol. E a segunda área, ou segunda fase, com o Atacroton. E eu diria que o Atacroton é ainda melhor. Então, por esse lado, por que a Anvisa vai liberar o fenol, que é tóxico, como nesse mesmo relato foi dito, e uma justificativa para liberar apenas para médico, mas ele não deixa de ser tóxico na mão do médico, certo? E se tem outra substância que faz o mesmo papel e não tem um efeito sistêmico como o fenol, né? Então, isso levou a revista a receber uma carta. É anônima por enquanto, espero que a revista revele, para criticar esse artigo no sentido de que foi exercício ilegal da medicina, que cirurgiões dentistas, o artigo a Natália, minha filha, que é dermatologista, participou, mas somos em 4 outros dentistas, o André, pesquisador, a Maria Fernanda, o Wilson e eu, a Andréia, todos envolvidos, é muito trabalhoso realmente.
e falando que é exercício legal da profissão. Mas, assim, foi tão sem pensar e outros questionamentos completamente descabíveis. Inclusive porque a odontologia tem o ato odontológico. Nós não somos submetidos ao ato Da médico. medicina, sim. Então, assim, já é para mim, uma atitude de desespero. E que vai ser muito bem respondida e documentada. Muito bom. Realmente é muito assunto abordado, gente, através dela. Ela tem, assim, inclusive, acho que a gente pode até depois convidar ela novamente para a gente trazer ataque de mais todos os polêmicas. lados. Mas olha, já te agradecendo por tudo isso que você falou, compartilhou, eu queria ter um momento de te fazer algumas perguntas como se fossem alguns profissionais. Imagina que eu estou representando alguns profissionais que talvez até fique até meio perdido nos nossos assuntos, gente, mas o interesse é trazer para vocês informações verdadeiras do que realmente rola por trás desses bastidores. Vocês veem que ela realmente está vestindo a camisa para defender as nossas classes, não só de odonto, mas todas essas outras classes, que está batendo peito, que está pesquisando, que está estudando, que está indo para cima, isso é muito legal de ver. E é o que ela falou e a gente sempre defende, que a gente não só fala, a gente entrega resultado, a diferença está aí. Uhum. Então, dentro disso, eu acho que talvez seria uma pergunta bem legal, como que é a recidiva do início de tratamento hoje lá com melasma, satisfações, os pós imediato como que é, quanto tempo que você já vê um resultado satisfatório, tá amando essa área de melasma? Eu estou completamente apaixonada pelo tratamento de melasma. E eu diria que em torno de 6 meses, porque normalmente o paciente tem que fazer em toda a face, né? Uhum. Melasma vai na bochecha, vai no buço, na testa, às vezes no nariz, mas você iguala a pele. Então, você só não elimina o melasma, ou pelo menos eu posso dizer remissão de 3 anos e meio. Eu não quero dizer cura do melasma, sabe, Rich? Porque é um tratamento eu posso mesmo, falar né? que são 3 anos e meio de remissão. E esses pacientes da pesquisa, inclusive, que passaram um mês de férias na praia, melasma não teve voltou. Eu não alteração. tenho nenhum paciente até hoje que o melasma voltou. E esses todos os pacientes estão dentro do Não, do eu artigo tenho que foi pacientes publicado, particulares, né? e tenho pacientes da pesquisa. Da pesquisa são Entendi. 37. E tem além E deles tem além outros. desses, eu não tenho nenhum paciente que o melasma voltou. Todos estão com 100% de satisfação. É muito gratificante. E, de novo, eu tenho orgulho de ser cirurgiã dentista e ter desenvolvido esse método. Eu acho que eu tô começando a ter uns melasmas aqui, gente, ó. Já vou querer me tratar. Em homem é mais É difícil. mais difícil? Fala pra gente por quê. Provavelmente por questões hormonais, mas a incidência, se eu não me engano, eu não tenho certeza, talvez seja 25% das mulheres brasileiras afetadas, mas eu não tenho certeza dessa incidência. E é muito relacionado à questão hormonal, né? É assim, o melasma não é porque você vai no sol que você vai ter melasma. Não é assim. Você tem que ter uma predisposição genética para tê-lo. Se você tem a predisposição genética, e aí você vai engravidar, você vai ter, você vai no sol, você vai ter. Anticoncepcional, você tem alguns fatores, mas você precisa ter a predisposição. Inclusive, já existe tecnologia e exames para conseguir diagnosticar essa predisposição, né? Mas isso, o que nós vemos do melasma é a mancha. Mas o melasma não é a mancha, é uma inflamação crônica que está por baixo e que causa a mancha. O que nós temos que tratar é a mancha. Até hoje controla a mancha, mas ela volta. Por quê? Porque a inflamação que está lá embaixo não foi tratada. E a minha proposta de tratamento é de renovar e de resolver essa inflamação crônica que está abaixo do melasma. Agora, falando sobre o fenol em si, até sobre o que você falou que estão pedindo a Anvisa para ter essa liberação, mas só para a classe de medicina. Aquele episódio, né, que causou o óbito, né, de uma paciente. De um rapaz. De um rapaz que, assim, acho que o mundo todo hoje, inclusive, o preconceito com o fenol com certeza aumentou, dobrou, triplicou, né? Uhum. Você sabe me dizer qual que deve ter sido a causa do óbito desse paciente? O que será que aconteceu? Então, saiu laudo, na época, eu acho que foi depressão cardiorrespiratória,
Mas, de qualquer maneira, o rosto dele foi machucado. Então, a absorção do fenol foi em uma dose muito alta. E provavelmente, porque a concentração do fenol que a gente usava era muito baixa, em relação a provável uso, que a Entendi. gente não sabe, né? Não se sabe qual a concentração, mas o que dá a Aham. entender é que essa concentração era muito forte. Uma concentração E além alta de e a ser pele alta, machucada a pele antes. machucada. E foi machucada propositalmente com a intenção de De, ter. de ter mais resultado. Então, assim, é indiscutível que o fenol é tóxico, mas tudo depende da dose, né? A diferença Tudo entre depende da experiência prática. não, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é assim? Sim, E com foi certeza. exatamente o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, hoje nem saudade mais do fenol eu tenho. Porque agora você já tem esse outro método, já tem esse outro produto, que Exatamente. você já tem essa liberação, inclusive, ó, quem tem vontade de tratar peles, Tereza ensina como tratar a pele. E hoje eu até fiz diferente, né? No passado o aluno ia para esse curso direto e eu precisei, Rit, de escalonar isso, sabe? Para ele chegar aqui. Ele vai fazer um introdutório para entender um pouco da pele, da interpretação, da anatomia, se familiarizar um pouco com a se pele. converter. Depois ele vai pro DIP. E o melasma é o último estágio. Tem que ter muita experiência realmente para tratar o melasma. Perfeito. Vamos tentar pensar em mais uma perguntinha que talvez viriam dos profissionais. Bom, qual é a dificuldade hoje de convencer o paciente de que nós, cirurgiões dentistas, conseguimos sim propor um tratamento, um protocolo, né, de tratamento de pele sem ser dermatologista? Por quê? Eu falo por mim. Hoje, muitos pacientes meus ficam sabendo que eu sou cirurgião dentista só depois que eu entreguei o resultado. Falam, ué, mas você é dentista? Nossa, eu jurava que você era um cirurgião plástico. Ah, eu jurava que você era um dermatologista. Então, assim, um conselho de como que talvez você consegue trazer esse informativo para o paciente para ter uma aceitação maior dele, para que nós conseguimos sim melhorar a pele do paciente. Rit, eu não vejo outro caminho a não ser nós mostrarmos os resultados. Resultados reais, Prova resultados social. verdadeiros. Exatamente. É a única maneira, porque você lutar contra a Globo, né, inclusive, é muito difícil. Ou seja, o profissional que está começando agora, que não tem prova social, ele pode pegar caso seu, né? Falar, olha, Pode, tá mas vendo? devagarzinho ele vai mostrando. Essa Ele cirurgiã faz o dentista, primeiro, ela é cirurgiã dentista, faz o ela segundo. trata, né? Exatamente. Não vejo outra maneira. É mostrando nossos resultados e é assim que eu venho conseguindo e alcançando êxito, mostrando resultado verdadeiros. Show de bola. Bom, Tereza, eu acho que passamos dos 40 minutos conversando. Que bate-papo Parece gostoso. que foram 10 minutos. Quando o assunto é gostoso, gente... Se tiver fofoca, então... ele flui. Olha, gente, mas eu acho que foi muito positivo. Tanto para mim, para conhecer um pouco mais de você, para os profissionais, os pacientes que talvez tinham dúvida, né? A respeito de melasma, a respeito de realmente essa região de olheira, de cicatrizes de acne, que ela também trata isso. Ela trata a pele em geral, não doenças de pele apenas. Então, acho que a gente conseguiu abrir a mente, tanto do paciente quanto do profissional, né, em relação à pele. Eu me sinto muito honrado de ter você aqui, que a gente possa desfrutar de muitas coisas aí junto. Inclusive, vamos estar junto lá em Portugal, né? Vamos palestrar lá, vamos comer, aproveitar a culinária. E acho que é isso, a gente poder transbordar na vida de muitas pessoas essas informações que talvez eles não têm, ou às vezes tem que pagar para ter, inclusive. Inclusive, o propósito do HitCast é esse, é trazer essas informações reais, né? Nada que é mentira, porque o que tem de mentira, o que tem de coisas mascaradas por aí é demais. Então, gente, eu vou deixar aqui a rede social também da Tereza. Fala aí da sua rede social, qual que é? @Tereza Escardo. Tereza Escardo, segue ela. Inclusive que ela nem precisa, né? Já tem mais de 1 milhão de seguidores, mas é bom para você acompanhar, entender mais sobre pele. E a gente agradece, a equipe HitCast, não só eu, né? Então, seja bem-vinda para voltar também. E se você puder deixar mais uma mensagem para as pessoas e falar um pouco mais sobre esse propósito, né? Que acho que é muito importante a gente entender que nós chegamos aqui
não simplesmente por gostar de odontologia, por gostar de pele, mas eu acredito que a gente conseguiu chegar no lugar que a gente chegou porque a gente sempre viveu um propósito maior, né? Então sempre tem um propósito por trás, e por ter esse propósito que os seus pacientes estão sempre sendo acolhidos por você, independente do que acontece, é o que eu prezo. Então, gente, se vocês querem viver realmente uma vida profissional de excelência, chegar em lugares que você sempre sonhou e que parece estar difícil, tenha um alinhamento de propósito. Qual que é o propósito da sua vida profissional? Que você com certeza vai conseguir chegar em lugares altos e assim, quem somos nós, né, Tereza? Mas assim, de passar a gente mesmo, de referência, Com certeza. de excelência, tá? Não tô falando de fama, porque fama hoje, a gente vê muitos profissionais da ROF que às vezes um caso no TikTok, a pessoa bomba, fica muito conhecida. Não tô falando sobre fama, tá? Tô falando sobre ser reconhecido como profissionais de excelência. Ter propósito. Ter propósito. É nada como o brilho de gratidão no olhar do paciente. Nossa. Esse precisa ser nosso propósito. Isso. E é isso que faz toda a diferença. Perfeito. Obrigado mais Voltarei, uma vez. sempre vai ter mais notícias, mais fofocas pra gente contar aqui. Se tiver mais fofoca, a gente traz ela de novo. Não falta. Então, olha, não esqueçam, se inscreva no canal para vocês acompanhar tudo que a gente falou aqui. Olha, gente, então, para encerrar, que foi maravilhosa essa conversa, antes de eu dar tchau para vocês, eu não poderia deixar de falar essa frase que precisa estar na vida de vocês todos os dias, que é Deus à frente, visão do alto e propósito no coração. Tchau, um beijo, até mais.